Sabe o que é que eu queria falar agora, que eu até toquei em Gui, que me deu um flash. Na hora que você falou sobre sucateamento, aquela polêmica sobre as ambulâncias aqui na cidade. Que também tem esse Treta. público. Isso é... Muita treta. Eu quero saber tudo sobre isso aí, cara. Que Luma, quando eu- teve nosso podcast, ela comentou sobre. Comentou, Mas eu queria saber... de você, que você foi, se eu não me engano, é que começa o vídeo lá, que Isso, desce um drone. É porque, na mostrou- verdade, fui eu que fiz a visita e depois Isso. levei a bancada para ir comigo pra gente coletivizar isso e fazer a devida denúncia. E aí? Na verdade, porque desde o início do ano eu comecei a fazer... Vistoria, assim, né? Vista grossa. Em novembro, depois da eleição, dezembro, já comecei, mesmo antes de tomar posse, a já fazer alguns movimentos em relação a conhecer como estava a estrutura dos órgãos públicos do nosso município. E aí, desde janeiro, comecei a visitar várias instituições e estive no parque de exposição. E aí, lá no fundo, tinha essas ambulâncias. E aí, eu tirei foto das ambulâncias e busquei informação do porquê que aquelas ambulâncias estavam ali. Ninguém sabia dizer por quê. Não, e aí várias informações desencontradas, mas assim, mais que isso, por que elas estão lá, é que existe um rito, porque a coisa pública não é como o seu casaco. O seu casaco, se você quiser, você pode jogar fora agora. Exatamente. Mas se ele é um bem público, tem um rito para você se desfazer, porque o dinheiro que comprou esse casaco Tem que falar pra não onde é é que seu, vai, é do coletivo. Exato. Então, não existe até agora, inclusive, não foram dados nenhuma resposta sobre quem foi que disse que aquelas ambulâncias, todas elas, eram sucatas. Ah, mas eu tenho certeza que era, Ju, se eu vi. Não se trata do que Esse eu é vi, do que eu achismo, disse. Tem que né? estar documentado, no caso. Precisa estar documentado um termo da manutenção dizendo que todos aqueles 15 veículos... Foram 15? 15 veículos. Tá, E aí pense. nós fomos na... Eu estive lá antes. E depois foi tudo queimado. Depois, exatamente, tudo queimado. E aí foi aquela polêmica toda, porque o governo aí disse que os bombeiros pediu a perícia do incêndio, mas assim, não estou querendo nem apenas a perícia do incêndio. É preciso dizer como foi que aqueles bens públicos foram desfeitos ali naquele local. E tanto isso é grave e corriqueiro no poder público que hoje, nós que estamos descredenciados da SAMU, do serviço Sim. da SAMU, e estamos impossibilitados também de renovação de frota via governo federal, Por quê? porque a Alagoinhas recebeu uma dessas ambulâncias sem fazer a devida documentação exigida pelo eu Ministério, bateu, deu PT. E aí, como é que justifica? Então precisa ressarcir, pagar de volta, que hoje está cerca de 400, 500 mil reais. Uma ambulância é cara assim. Cara, porque, tipo, é Ou- UTI móvel, né? É muita coisa que tem. Para poder você voltar a ter a condição de solicitar renovação de frota. Dá uma Isso, casa. o nome disso é irresponsabilidade com a coisa pública. E por que isso acontece, gente? Porque nós não fazemos o nosso dever de casa. Um outro episódio ainda sobre essa questão da saúde foi o da UPA, que eu não sei se vocês souberam, porque seu prefeito e algumas pessoas do governo quiseram dizer que eu estava espalhando fake news, me chamando de mentirosa, Sim, do sim. jeito e na linguagem de vocês jovens, né? Bicho, e isso eu fiquei muito pé da vida, sabe? qualquer um eu ficaria disse, pé da olha, vida, né? qualquer coisa me chama, mas de mentirosa não, gato. E aí, eu tinha ido lá na UPA, até porque eu busco fazer um trabalho técnico, um trabalho muito sério, não tenho nada contra pessoas, a minha responsabilidade, o meu fazer é defender os interesses da população. Então, eu estive lá na unidade, até porque eu tive Covid, né? Minha família também teve Covid, minhas irmãs. E eu fui lá na UPA porque um dia antes já estava veiculando nas redes vídeo de pessoas Que ficavam lá sinalizando esperando, né? que Não estava era suspenso atendido. o atendimento. Então, eu estive lá na unidade, fui recebida, inclusive, pela direção da unidade, que me disse da restrição de atendimento, que era verdadeiro, por conta da falta de pagamento. Tinha 2 pessoas já barrando a entrada lá na entrada. Acho que eu vi esse vídeo. E aí, o prefeito foi lá no momento seguinte para dizer que era mentira, que estava tudo funcionando. Eu acho isso muito ruim, muito amador, inclusive, para um Ele gestor teve que público. vir, né? Por quê? Mas é muito amador. Mas é porque eu mesmo, seria, sabe o que eu iria lá e dizer o seguinte: olha, tá vindo aí, de fato, estava restrito, mas eu estive aqui, resolvi. Pelo menos isso, sabe? Ficaria menos feio.
E aí eles fizeram uma matéria dizendo que era fake news. E aí não somente o que eu estava falando, mas o que todas as pessoas. Porque só no momento que eu estive lá, umas 10, 15 pessoas, imagine, doentes, foram colocadas para voltar, para procurar a unidade, já que nós estamos com dificuldade de funcionamento de toda a rede da atenção básica, ficar de um posto para outro buscando um que atenda. E aí eu peguei o ofício, tive acesso ao ofício da própria 2 de Julho, que é a empresa que faz a gestão da UPA para a prefeitura, informando ao prefeito um dia anterior da paralisação. Então ficou feio porque eu provei quem é que mentia na história e quem é que espalhava, se quem é que queimou, espalha não foi? fake news. Bem bonito. Rapaz, Sim. foi certeiro. Duas na hora. perguntas que eu Cirúrgica. tenho. Voltando na história da UPA, é porque a gente tinha conversado com Luma, e aí Luma tinha dito que, no caso, realmente aquelas viaturas já estavam desgastadas, já não teria mais utilidade para o município. Só que o que estaria de regular não era o descarte dela, não era o descarte em si, mas como ele foi feito, que foi largado lá e depois ele está parecido queimado. No caso, as ambulâncias, elas estavam boas ou não estavam boas? É isso que ela não sabe, Não porque sei, não tem dado. porque assim, isso. Eu prefiro ter mais cautela e não reproduzir nada que me digam. Porque se alguém é incompetente a ponto de fazer o que é correto na sua função enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, porque se você sabe que existe um rito a ser feito para você se desfazer de um bem e isso não é feito para 15 veículos e ninguém tinha observado, então isso já era uma prática que vem de muito tempo e que agora acabaram sendo descobertos e estão tendo mais cuidados. Então, quem é que garante que, de fato, esses automóveis não serviam mais? Então, na minha opinião, enquanto eles não mostrarem um relatório técnico da manutenção de um técnico em mecânica que ateste que aqueles bens eram, de fato, inservíveis, porque se isso é real, por que até agora ninguém mostrou? São 6 meses dessa denúncia. Queimaram também os papéis? Exato. Entendeu? Por que agora? Ah, não, porque nós já pedimos ao bombeiro. Não estou falando da parte do bombeiro, da parte do incêndio. Eu estou falando da documentação. Porque eu dirijo, eu tenho carro hoje, né? Mas eu não sou mecânica. Eu posso deduzir qual é o problema, mas é um profissional da área que vai dizer exatamente qual é o problema. Então, aquelas ambulâncias, de fato, elas estavam sucateadas ou elas se transformaram em sucatas pelas condições que foram deixadas. E aí eu quero falar de toda a frota da prefeitura, as viaturas da Guarda Municipal, por exemplo, totalmente sucateadas. Tá Não sei se vocês souberam, recente houve um acidente com uma ambulância do município que tinham 5 pessoas dentro de uma ambulância pequena. Imagine o desrespeito. 5 pessoas. Essa ambulância ficou lá, né? Pelas fotos, parece que também deu perca total. Nós que já estamos com um grave problema nessa questão de ambulância. Imagine 5 e não pode pessoas pedir, né? Outra porque da Pode SAMU. pedir Mas essa do acidente foi aquela ambulância pequena com 5 pessoas dentro. Um absurdo. Velho. Então, são questões que eu quero que aconteça como o rito diz que tem que acontecer. Então, se eram inservíveis, se são inservíveis, existe um rito legal, porque a administração pública ela segue a legislação, tem que seguir a legislação, e, em especial, os princípios da administração pública. E aí não tem como não falar da questão da publicidade, né? Sim. E infelizmente não há, é uma dificuldade. Você envia um ofício. Então, até hoje não foram respondidos. Né? Mesmo a legislação dizendo que são 30 dias no máximo para resposta. E aí, o que encaminha para o Ministério Público. Aí demora mais uma porrada de tempo. Porque o Ministério Público precisa se manifestar e fazer o controle, né? Sobre Mas isso é interesse, sobre as será? instituições. Será que é A interesse? gente tem cobrado, viu? Cobrado bastante. Tá quanto tempo isso já? 6 meses. Passaram Desde vários janeiro. dias tempo, aí. né? Porque antes até da queima das ambulâncias, nós já havíamos solicitado o foi porquê bem no que elas começo do seu estavam. mandato, do seu Exato. legislatura. Por que elas estavam lá? E qual era a situação das ambulâncias? Nós enviamos um ofício para a secretaria solicitando isso. E nós não recebemos. Aí estivemos, inclusive, na SAMU. E é interessante como as pessoas contam. Porque estava no pátio de tal lugar, colocamos para o pátio de tal lugar, que estava lá com mato. Quem mandou Gente, colocar? Esquece. Eu estou falando, tem documento se desfazendo daquele bem e documento atestado por um técnico. É isso que nós estamos falando. Porque eu não sei se quando eles foram descartados lá
se de fato estava na condição de sucata. Exatamente. Porque já vem de um outro lugar, que era o CAN, que estava lá antes, segundo conta-se. Quando foi colocado lá, já estava descartado, ou já estava, de fato, sucateado, ninguém pode afirmar, só o técnico. E você precisa ter, é que nem um médico, pra te dar um... Você falou que você não é técnica, mas só uma dúvida que eu tive. Quando você chegou lá, ela tava, tipo, tava bonitinha, tava brilhando, tava com cheirinho de carro novo ou já tava com uns arranhão? Não, né? Tava assim. Tava Não tava Léo, novo, né? não tava Tava novo, mas Isso. aparentemente usado. Aparentemente, algumas dos automóveis, sim. Em especial das ambulâncias SAMU. Uhum. A tinha aparência, aquelas do porque eu governo tenho também, né? fotos, inclusive, né, delas ainda sem queimar. Elas Então, servem como prova? Elas também, tá tudo isso anexado Ah, ao entendi. processo que a gente fez envio para o Ministério Público. Uhum.